Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho uma boa notícia para você e para mim, né? Significa que eu fiz a cirurgia, né? A Bental de Bono, ou Bentão de Bono, né? Enfim, se você está assistindo esse vídeo é porque deu tudo certo a cirurgia. E já começando o vídeo aqui com uma correção, né? Porque o último vídeo, o que aconteceu? Eu deixei tudo preparado, as coisas todas organizadas, para que a cirurgia fosse no dia 30/6. Porém, gente, na segunda-feira, a secretária do médico me ligou, na segunda-feira do dia 29 de junho de 2026, a secretária me ligou e falou: olha, nós vamos ter que reagendar a cirurgia para o dia 7 de julho de 2026. E assim aconteceu. A gente remarcou, né? E aí aumentou a angústia e tudo mais, aquelas coisas todas. Mas enfim, no geral eu estava em paz, eu estava tranquilo comigo, eu estava tranquilo com as coisas que iam acontecer. Em momento algum eu fiquei nervoso, em momento algum fiquei abatido. Pelo contrário, eu queria que resolvesse logo isso para que eu começasse logo o processo de recuperação, né? Então, aqui está o segundo vídeo da série da minha cirurgia Bental de Bono, da correção da minha aorta ascendente, né, que eu tinha um aneurisma na aorta ascendente, e também da minha troca valvar, troca da válvula bicúspide para uma válvula mecânica. E hoje, gente, faz 10 dias da minha cirurgia, né? E se eu tô aqui de pé, graças a Deus, porque Deus tem um plano na minha vida, não estava ainda na minha hora de ir, e que Deus abençoou todas as coisas, que deu tudo certo, abençoou a mão dos médicos ali, tinham 9 pessoas no centro cirúrgico, para que tudo corresse tão bem e tão maravilhosamente bem. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre como foi e como está sendo esse meu processo, né, de volta à vida. Então, gente, a primeira coisa que aconteceu assim que eu acordei, né, no centro cirúrgico, lá no centro cirúrgico mesmo, eu já despertei, já abri os olhos, pensei, cara, graças a Deus que eu tô abrindo os olhos, né, que eu tô vivo e tudo mais. Eu olhei pro doutor, perguntei, doutor, e deu tudo certo? Cara, foi simplesmente uma bênção a sua cirurgia, deu certo, tudo que poderia dar certo. Você não precisou de uma gota de sangue de transfusão. E aí no momento que eu acordei também eu já estava extubado, né? Já tinha tirado o tubo da minha boca antes mesmo de sair do centro cirúrgico. Enfim, foi algo assim sensacional. Eu perguntei, doutor, quantas horas são? Eram 18h30. E antes de começar, né, antes de eu ser sedado, eu perguntei no centro cirúrgico quantas horas eram 10h30. Eu tinha atravessado assim pelo momento que eu tinha mais medo, né? Por aquilo assim, daquilo de você não acordou, velho. Se a gente não despertar ali, já era. Mas assim, hoje em dia o que mais me fez ter coragem de fazer cirurgia é porque a tecnologia está muito avançada, os médicos estão muito preparados, as coisas estão assim totalmente diferentes de quando antigamente. É claro que tem seus riscos, é claro que tem ali uma porcentagem, uma pequena porcentagem de risco, mas deu tudo certo, graças a Deus. Gente, e uma curiosidade também que aconteceu na minha cirurgia é que assim que eu saí no centro cirúrgico, eu olhei assim, do meu lado estava minha esposa e do outro lado estava minha mãe. Eu já fiz outras cirurgias, né, do joelho, já fiz cirurgia da fíbula, e o meu médico, ele é tão humano assim, é um cara tão sensacional, que assim que acabou a cirurgia, já chamou, depois, né, conversando com a minha esposa, ele já chamou elas, falou, vamos ali que eu quero, para vocês verem como que ele está saindo do centro cirúrgico para a UTI. E aí, uma coisa que eu também já tinha avisado para minha esposa, para minha irmã, para minha filha, para as pessoas que iriam me visitar, é que elas ficassem preparadas com o choque visual que poderiam ter comigo. Como iriam me encontrar, né? Que talvez eu inchado, poderia estar um pouco irreconhecível, mas que era normal, porque tudo acontece na gente, né? Corta a gente, serra, abre as costelas, então é algo muito agressivo ao nosso corpo. Então, quando a gente quebra um dedo, machuca alguma coisa, o normal é inchar para que possa começar o processo de cura ali, né? Então eu já deixei avisado isso para elas, vocês já fiquem ligadas que não se assustem com a minha aparência. Então, e aí eu saindo do centro cirúrgico, quando eu vejo minha esposa de um lado e minha mãe do outro, eu olhei para minha esposa e falei, quem é você? O que você está fazendo aqui?
que você tá aqui comigo? Quem é você, moça? Qual que é o seu nome? Só que isso foi uma zoeira, eu já sabia quem que elas eram, eu tava totalmente consciente. Eu fui brincar com elas, só que eu esqueci de desconfirmar isso e fui pra UTI. Elas ficaram assim, meio atontas, vai, doutor, o que é isso? Aí toda a equipe médica que tava ao redor de mim começou a rir, né? Começou a achar engraçado, porque eles sabiam que tava tudo normal, porque eu tava conversando com eles lá dentro do centro cirúrgico, assim que acabou a cirurgia. Então, aí eu fui pra UTI. Gente, na UTI eu fui assim, extremamente bem cuidado, extremamente bem tratado. Eu percebi assim, o cuidado de Deus mesmo com as pessoas para comigo e para com todos os pacientes que estavam ali, né? O meu leito é o leito 7, nunca vou esquecer isso. Então, assim, as pessoas elas vinham a todo momento, você tá se sentindo bem, Thiago? Tá tudo bem, tá tudo ok? E eu sim, tá tudo jóia e tal. Eu cheguei lá umas 6 meses, 7 horas, né, na UTI. E aí, não, tá tudo jóia, tá ali conversando, tranquilo, meio sonolento, né? Então eu dormia ali 30 minutos, acordava, olhava, via o que tá acontecendo, dormia mais 30 minutos e voltava ao normal, voltava a acordar, né? Então, assim, eu percebia o profissionalismo de cada pessoa que estava ali, sabe? Se o profissional, se a enfermeira ou qualquer outro, ou médico ou qualquer outro profissional que estava ali, se eles estavam atendendo alguma pessoa no leito do lado, assim que eles já saíam do leito, eles iam lá nos espaços de limpeza, lá nas pias que tem, né? Então já tiravam as luvas, lavavam as mãos, higienizavam, passavam álcool, colocavam outras luvas, vinham até a mim, né? E prestavam ali o atendimento que fosse necessário no momento, alguma medicação, né? Algum cuidado que fosse preciso. Ao sair do meu leito, faziam a mesma coisa para ir comprar qualquer outro leito. Então, assim, eu pensava, cara, toda hora eles fazem isso, não erram e não esquecem nunca. Tipo assim, sempre iam lá, sempre lavavam as mãos, sempre trocavam de luvas. Nunca que eles pegavam direto, sair de um paciente e ir para outro leito sem fazer esse procedimento. Então, eu achei isso incrível. Na primeira noite teve intercorrência que teve um outro paciente lá, mais de idade, que teve uma parada cardíaca. E aí toda a equipe foi e ali resolveu o problema ali, né? Com todo amor e carinho, resolveu o empenho. Depois, na outra noite, teve outra intercorrência de outra paciente, também senhora. E, gente, a gente percebe o cuidado de Deus e através das pessoas para comigo, né? Assim, que eu vi cada detalhe, cada coisa. Foi isso que aconteceu. E, gente, é o seguinte, eu não vou mentir para você que também foi a mil maravilhas. É claro, é óbvio que tem os seus pequeninos problemas, mas assim, eu estava preparado, gente, para coisa muito pior. Falando sobre o inchaço, né? Eu não inchei meu rosto, eu permanecia a mesma pessoa, assim, porque, como volto a falar, porque esse tipo de cirurgia ela é muito agressiva, muito invasiva. E aí, ali no leito, ali, eu só fiquei com as mãos um pouco inchadas, as duas mãos, somente isso. E claro, eu tinha dores é comum, gente. Só que eu estava preparado para uma dor muito pior, mas não, eu tinha dor no peito, dor nos músculos, dores nas costas, nos músculos das costas. Principalmente parece que a gente sente que está na fibra do músculo, né? Que não é algo assim sobrenatural, é somente porque você passa por quase um espancamento, né? É algo bem agressivo mesmo, né? Embora seja feito com todo cuidado, né? Com anestesia, é algo agressivo para o corpo. Então, eu senti muitas dorzinhas aqui, ali e tal, mas sempre medicado, sempre... Eu não sou uma pessoa que fica reclamando, nossa, eu tô morrendo de dor, tá? Inclusive, na primeira noite, a primeira noite foi longa demais, gente do céu. Eu cheguei, né? Aí passaram muitas horas, muitas horas. Eu cheguei, era entre 6h30 e 7 horas, né? Passaram um tempo. Eu perguntei para a enfermeira quantas horas? 5 para as 9, 5 para as 21, né? Vamos dizer assim. E aí, beleza, eu dormia, acordava, via o povo atender outros. E lá não tem nada para você fazer, cara. Você só fica olhando pro tempo, olhando, dorme, olha de novo, dorme. E aí passou muito tempo. Quantas horas? Ah, agora é 9h30. Então, assim, essa noite foi muito longa mesmo. Então, eu vi chegar às 10, 10h30, 11, 12, meia-noite, 1h30, até que chegou 7 horas da manhã.
Então essa primeira noite foi muito longa, não é que, assim, pelo menos comigo, né? A minha experiência foi essa. Eu não tive aqueles sonos longos demais, enfim. Também para complementar, tinha uma paciente no leito 8, né? Que ela estava com uma senhora que estava com muita dor na perna mesmo. E aí ela simplesmente passou, e nada tirava a dor da perna dela. Deram morfina, deram todos os tipos de medicamentos e realmente era... Depois teve um momento que eu perguntei pra médica, e dói mesmo ou só tá na psicológica dela falando, dói mesmo? Não... Aí foi quando eu ponderei, que eu ficava pensando, nossa, mas essa mulher não tem como ela aguentar, mas é porque realmente era algo assim, fora do comum. Então ela da 21 às 6h30, ela simplesmente gritou, ai minha perna, ai que dor, pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia de mim, ai minha perna. Sem parar, gente, sem parar, não tô exagerando, não tô aqui, porque aqui não tem motivo nenhum de eu exagerar ou de falar alguma coisa que não aconteceu. Então ela passou todo esse período, e aí eu dormia um pouco, cochilava, acordava, e é isso. Mas a primeira noite foi, nossa, assim, dentro da UTI, as horas passam devagar demais para quem é o paciente, né? O tempo passa diferente lá dentro. E é isso, gente. Eu tinha os drenos na minha barriga, né? Os drenos também era algo que incomodava. E é isso. Mas tudo é suportável, gente. Nada é insuportável. Tudo é suportável, tudo se dá uma respirada funda e resolve, né? Nada me tirou o chão, assim, de meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, gente, o pior já tinha passado, que foi a cirurgia. Então é isso. Gente, e assim, lá dentro da UTI mesmo, eu já comecei a fazer alguns exercícios. No primeiro dia, né, da UTI, né, quando eu fiz alguns exercícios levantando a panturrilha, e ali eu fiquei meio tonto, fiquei assim, eu respirei, segurei na fisioterapeuta, respirei fundo, tentei respirar fundo, porque no começo também a gente respira assim, ó, bem curtinho, sendo que o certo é a gente tentar ter uma respiração normal, né? Mas tá tudo certo também. A gente acabou de ter um trauma, né? Vamos dizer, entre aspas, cirúrgico. É tudo uma questão de readaptação, uma questão de voltando aos poucos ao normal. Então, na primeira vez eu não consegui caminhar, no primeiro dia, na parte da manhã. Na parte da noite, novamente, teve a parte da fisioterapia, né? Que eu fiz também novamente só a questão das panturrilhas, elevação de panturrilha, elevação das pernas, né? E aí, beleza. Já no segundo dia, na parte da manhã, aí eu já acordei bem melhor. E outra, gente, cada dia que passa, a gente acorda melhor do que o dia anterior. E sempre melhor, só vai melhorando. E aí no segundo dia eu já dei várias voltas dentro da UTI mesmo, sentei e levantei, fiz 20 vezes sozinho, sentando e levantando, ficando em pé 20 vezes, saí do leito, né? Fiquei sentado numa cadeira lá um tempo, saí assim, só de ficar deitado, porque as costas vão doendo também, gente. Eu tinha um colchão pneumático lá, né, na UTI, que ele ficava enchendo e esvaziando sozinho, né? Então ele enchia de um lado, esvaziava, cabeça e tal, não sei o quê. E depois também eu já comecei, eu pedia para as enfermeiras deixar o controle mais acessível, o controle da cama, né, da maca, cama. Então eu mesmo levava a minha cama, eu mesmo deitava a minha cama, toda hora, eu não ficava numa posição há muito tempo, então eu ficava deitado, tirava um cochilo, virava para cá, doía, virava para cá, pescoço doía. Levantava a cabeça, levantava a cama, ficava um tempo assim com a cama levantada. Cansei, deitava um pouco a cama. Então assim, eu mesmo ficava mexendo nas coisas. As enfermeiras tinham, obviamente, seus trabalhos, de cada paciente, né? Porque também toda hora eles têm que monitorar, têm que ver como é que está o paciente. Mas assim, ao meu ver, eu fui um paciente que tiveram pouco trabalho nessa questão de ficar chamando toda hora. Isso, enfermeira, levanta, abaixa minha cama, não sei o que. E aí também logo já liberaram a comida, acho que no primeiro dia mesmo já liberaram comida. Elas me serviam comida, me deram banho, viram meu pinto murcho. Normal, gente, isso acontece com todo mundo. Lavava meu bumbum. E é isso aí. Então, gente, hoje, com esses 10 dias depois da cirurgia, que hoje é 17 de 2026,
Ontem eu fiz porque depois que eu tô pulando etapas, né, aqui no vídeo. Eu fiquei 2 dias na UTI, somente 2 dias. Eu estava preparado para ficar uns 7 dias na UTI, né? Na minha cabeça, de 3 a 7 poderia ficar. E depois até uns 15 ou 20 dias no hospital geral. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei 2 dias na UTI, então a cirurgia foi na terça, quarta e quinta eu fiquei na UTI. E na quinta eu já fui para a enfermaria. Na enfermaria eu dormi de quinta para sexta e na sexta eu já vim para casa. Então, assim, foi uma recuperação e tem sido uma recuperação que, ao meu ver, assim, simplesmente sensacional. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo, eu vejo a mão de Deus em tudo, eu vejo a mão de Deus nas pessoas, eu vejo a mão de Deus nos detalhes até chegar na cirurgia e o pós-cirurgia, enfim. E aí, nos primeiros dias, a gente tem que tomar, por conta da válvula, né? Por conta da válvula, a gente tem que tomar o remédio pro resto da vida, que é o Marevan, para controlar a coagulação do sangue, mas até que você chega ao RNI, que é o alvo, né, que esse RNI é um número, né, de vários fatores que tem o sangue, né? Então dentro do sangue tem um fator chamado RNI, que no meu caso eu preciso manter ele entre 2 e 3, esse é o número chave, né? Então, desde a cirurgia até hoje, né? Eu estava tomando o Marevan e vou continuar tomando o Marevan. Mas até anteontem eu tinha que ir ao hospital para tomar duas injeções. A cada 12 horas eu tomava uma. Então eu ia lá de manhã, tomava uma injeção, à noite eu ia e tomava outra. Então esses primeiros 7 dias que eu estava aqui em casa, né? A rotina ainda estava meio bagunçada, as coisas ainda não estavam tão encaixadas. Aí ontem eu fiz a minha primeira caminhada, vamos dizer assim, levemente mais longa, né, que deu 2,5 km, que eu fui daqui da minha casa até no galpão de CrossFit onde eu treinava antes de ser diagnosticado. Então foi uma caminhada tranquila, eu demorei ali 35 minutos, foi respirando de boa, tranquilo e tal. E a gente sempre vai sentir um incômodozinho aqui, gente, no externo, porque ainda não está cicatrizado, ainda não está beleza, né? Umas dores quando você movimenta os braços, umas dores no trapézio. Essas dores é chatinha, mas é suportável. De 0 a 10 dói, sei lá, 2, 3, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Mais uma vez, cada pessoa é de um jeito, cada organismo é de um jeito, tem gente que é sedentário. Eu nunca fui sedentário na minha vida, sempre pratiquei esportes. Venho de 5 anos aí consecutivos de CrossFit. Parei por conta do diagnóstico há mais ou menos uns 4 meses, mas mesmo após parar o CrossFit eu ainda estava na academia de leve, né? Para não parar 100%. Então eu dou crédito também à minha recuperação justamente por conta disso. Nunca fui obeso, nunca fumei, nunca bebi, né? Mesmo a minha profissão sendo cantor, quando eu chego para trabalhar, a pessoa fala, como é que é um cantor que não bebe? Como que isso acontece? Enfim, então hoje faz 10 dias que eu tô voltando da cirurgia e hoje fui cedinho para um parque caminhar e aí fui caminhando, não senti cansaço nenhum, gente. Nenhum, não senti dor nenhuma. Hoje eu caminhei 10 quilômetros, né? 10 quilômetros e quase 10 quilômetros e meio e foi tranquilo. Eu poderia caminhar mais, se eu quisesse poderia caminhar 12, 14, mas aí o tempo já estava grande, né? Já estava estendido, assim, eu tinha que voltar para casa. Então deu 2 horas e 11 minutos de caminhada, mas eu não cansei em momento algum, não fiquei ofegante em momento algum, até eu fiquei pensativo, assim, será que agora esse é meu novo normal, de não cansar? E antes assim, eu nunca tive nenhum sintoma, né, antes de fazer cirurgia. Nunca tive sintoma de desmaio, de cansaço, de ofegação. Eu sempre achei que aquilo ali era o normal, né? Só que hoje eu penso assim, gente, será que então que esse é o normal e o outro que às vezes eu cansava, ficava exausto, né, dos exercícios mesmo, do CrossFit, por exemplo. Então o outro, às vezes se eu tivesse um coração bom, eu cansaria menos, né? Então fica essas dúvidas, essas coisas na cabeça. Mas assim, eu estou cada dia melhor, gente. Cada dia mais tranquilo, cada dia mais em paz. E olha, uma coisa, se você vai fazer essa cirurgia, ou você já fez,
estude, 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 estude. Vai entender cada coisa da cirurgia, vai entender como que é cada coisa. Gente, nada mais libertador do que o conhecimento, né? Eu faço parte de um grupo de pessoas que fizeram a troca valvar também, né? E também fizeram algum outro tipo de cirurgia do coração, ou que vão fazer, ou que já fizeram, enfim. E aí a gente vê muita desinformação no grupo, às vezes, né? Uma coisa, outra fala outra. Eu sou mais de ficar calado, mais de ficar na minha, apenas acompanhar ali, né? Como é que tá as coisas e tudo mais. Se alguém passou alguma coisa semelhante à minha, às vezes eu imito alguma opinião. Mas enfim, eu reforço isso. Procure entender, procure conversar com o seu médico. O meu médico hoje virou meu amigo, gente. Dr. Ciro Reis, um abraço, Dr. Ciro Reis. Ele é um cara simplesmente fantástico, simplesmente sensacional. Um cara muito inteligente, muito novo também. Enfim, é isso, gente. Hoje, 10 dias comemorando essa nova vida, né? Essa segunda chance que eu não sabia que eu precisava. Gente, e eu vou mostrar aqui para vocês a marca que ficou, essa marca de coragem, que antes para mim, quando a primeira vez que eu percebi que poderia ter um diagnóstico assim, ó, talvez você vai ter que fazer uma cirurgia, talvez vai ser de peito aberto. Primeira coisa que eu vi na minha mente, nossa, eu vou ter essa cicatriz horrível, não sei o que, não sei o que. E depois que passou da fase da aceitação, gente, isso aqui para mim é um orgulho. Isso aqui para mim, eu só estou esperando começar a voltar um pouco mais à forma, ficar melhor. Eu vou andar sem camisa o tempo todo. Brincadeira. Mas para mim é sinônimo de orgulho, é sinônimo de coragem, é sinônimo de que eu enfrentei o desafio maior da minha vida e venci, graças a Deus. Eu não tenho nenhum mérito nisso, não tenho nada que me vangloriar disso, é Deus na minha vida. Então eu vou tirar aqui a camisa para vocês verem como é que está a cicatrização, como é que está hoje, 10 dias após a cirurgia. Então, gente, eu estou mostrando isso aqui para vocês simplesmente por um motivo assim que é um motivo de vitória, é um motivo de alegria, é um motivo de orgulho. Meu pai partiu muito cedo, né? Eu já falei no outro vídeo, ele morreu com 40 anos de infarto. Ele não teve uma chance dessa que eu tô tendo, ele não teve a segunda chance. Então, assim, eu não queria de forma alguma correr o mesmo risco de partir cedo. Então, desde quando eu fiz os exames, eu sempre já tive na minha cabeça, cara, eu vou fazer isso, eu vou peitar isso e vou recuperar. Uma coisa que eu falei também lá no centro cirúrgico, porque a anestesista, ela era esposa do médico, né? Então, os dois ali, um casal que cuidaram de mim, além o total ali das pessoas eram de 9 pessoas. Eu decidi fazer isso. Eu não pensei assim, eu tô novo, eu vou prorrogar, não sei. Pelo contrário, eu falei, cara, eu tô novo, eu vou fazer isso mesmo, eu vou recuperar mesmo. E lá no centro cirúrgico eu falei pros dois, eu vou ser um exemplo de recuperação mais rápida que vocês vão ter. De paciente que vocês vão ver que se recuperou mais rápido, vocês vão ficar espantados comigo. De onde que eu tirei isso? De mim mesmo. Rapaz, eu vou fazer o que for preciso, claro, né? Dentro da segurança, dentro do que o médico me diz que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Por exemplo, eu não posso dirigir pelo menos por 2 meses. Me sinto bem para dirigir? Claro, eu posso entrar no carro ali, dirigir, sair, normal, mas o médico falou que não é. Então pronto, o médico falou, a água parou. Então é isso, gente. Se você tem um diagnóstico, se você está com medo, se você está ansioso, gente, descansa, fica tranquilo. Deus tem um projeto na sua vida. E enfrente esse medo. Enfrente, né? E enfrente esse medo para que você possa ter uma vida segura, uma vida com saúde, uma vida saudável. Eu não ia conseguir viver com esse negócio desse aneurisma de 55 milímetros no meu coração, com essa válvula bicúspide. Eu não ia conseguir viver, mesmo que se eu não tivesse nenhum sintoma, eu não ia ficar a todo momento, nossa, já pensou? Eu vou, sei lá, vou cavalgar com meu filho, ou vou numa represa, ou vou num clube, ou vou numa viagem de férias, ficar com o mesmo, ao todo tempo, nossa, será que esse aneurisma vai estourar? Não sei o quê. Então, viver com esse medo, viver fugindo de alguma coisa é muito pior, gente. Encare seu medo, viva pleno, viva feliz. Gente, é isso aí. Esse
Esse aqui é apenas um documentário do que tem acontecido comigo. Vai ter outros vídeos. Ó, um detalhe importantíssimo que eu esqueci de comentar. A minha válvula é uma válvula mecânica e ela faz um cliquezinho toda hora que o coração bate. Às vezes eu costumo, às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, mas na minha cabeça é muito alto o barulho. Quem tá do meu lado às vezes consegue ouvir. Eu vou pôr aqui um pouquinho, vou ficar calado para ver se a gente consegue captar esse som. Eu estou ouvindo ele bem alto, né? Porque parece que tá na minha cabeça, mas ele tá saindo do coração. Enfim, é isso, gente. Vai ter outros vídeos. O vídeo de quando eu treinar a primeira vez na academia, vai ter o vídeo de quando eu voltar para fazer o primeiro show. Vou postar aqui Vou postar não, vou passar aqui rapidamente como é que foi a primeira corrida. Corrida não, caminhada, gente. Vamos com calma. Só postar aqui o card, né, de como que foi, 10 km e pouquinho e tal. E é isso, gente, é isso, coragem, vamos embora pra cima, temos muita vida ainda pela frente e glória a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.